Muito bem, gente. Acabamos de observar aqui um experimento muito simples, né? Utilizando um brinquedinho como esse aqui, de cordas, né? O Snoopy. E fiz aqui algumas anotações ao lado. Percebi que em um intervalo de tempo de 20 segundos ele deslocou. Houve um ΔS de 28 centímetros, né? Tendo em vista esses dados, a gente consegue até fazer a avaliação da velocidade média dele, por exemplo. Muito bem. Então, numa avaliação em cálculos, o que é fácil perceber? A velocidade média da ordem de 1,4 centímetros a cada segundo, tendo em vista esses dados que eu coletei agora há pouco, na caminhada desse nosso personagem aqui, com o uso de um cronômetro, de um relógio, e um assunto pertinente às aulas anteriores, né? O movimento retilíneo uniforme. Só que se a gente fizer uma percepção do comportamento desse brinquedo, né? Então vou dar corda novamente nele aqui, ó, né? Colocá-lo sobre essa folha para verificar se ele não vai cair. Então, só que ele anda de costas, né? Que bonitinho. Olha lá. Então, desse movimento, o que ficou fácil perceber? Ele para no fim, né? Bem no início aqui do deslocamento dele, que não é perfeitamente retilíneo, mas serve como exemplo. Ele tem uma intensidade de velocidade interessante, né? Boa. E logo à frente ele vai perdendo essa intensidade de velocidade, já pensando em assuntos anteriores. Então ficou claro perceber que a velocidade variou, né? Então nesse aspecto, tirando aqui ó, a nossa folha, fica fácil de perceber que uma característica nova aparece nesse assunto, que é a variação da velocidade ΔV, né? Algo que nós não trabalhamos até enquanto estudávamos MRU, a variação da velocidade. E a principal avaliação, né, dessa grandeza da velocidade em termos de variância, né, variância ΔV, vai caracterizar o nosso assunto referente daqui para frente, importante, né, que é o chamado movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai tratar esse assunto daqui para diante com as propostas de equações, exercícios iniciais e uma lista de exercícios para a gente praticar nesse momento EAD que a gente está vivenciando por conta da pandemia. Então vamos iniciar algumas palavras aqui e vamos continuar a aula. Tá aí. Movimento retilíneo uniformemente variado, né? A sigla que nós nos acostumaremos a utilizar para esse assunto, MRUV, né? A característica principal que observamos dentro desse primeiro momento, experimento, foi a da existência de uma variação da velocidade, né? E o destaque da variação da velocidade, ele vem a ser envolvido, né, com outras grandezas que a gente já conhece, por exemplo, a variação do tempo, né, que é algo que a gente já mencionou no estudo do MRU, né, a variação ΔS das posições, né, e a própria velocidade média, mesmo que às vezes em algumas circunstâncias de exercício a gente vai aprender a lidar. Então, em termos de equações iniciais, nós temos o quê? O intervalo de tempo, né, que é a diferença do tempo final com o tempo inicial, que eu vou simbolizar por T0, a variação da posição, ΔS, a diferença entre a posição final e também a inicial, e agora vamos incluir esse elemento novo que vem a ser a variação da velocidade, né? Então, ΔV passa a ocupar um espaço diante dos nossos conteúdos, né? Velocidade final menos a velocidade inicial.
Lembrando que as grandezas elas vão apresentar as chamadas unidades de medida do sistema internacional. Então, para tempo, né, dentro do sistema internacional, a gente vai adotar a unidade segundo, né, para tempo. Para a posição S, permaneceremos na unidade metro. E para a velocidade, a gente vai também adequar a unidade do sistema internacional, o metro por segundo, né? Lembrando que alguns dispositivos que aprendemos nos assuntos MRU serão reutilizados no assunto MRUV, né? Então, temos aqui um rol de informações, e só para a gente também clarear, né, cada um dos itens. Bom, então, para criar uma finalização aí de símbolos, né, e grandezas, tempo aqui, né, e a definição básica, o que é a grandeza, S, que vai ser a nossa posição, aqui no caso uma variação de posição, aqui é uma variação de tempo, e a velocidade, né, aqui no caso uma variação de velocidade, ou seja, os símbolos precisam ser reconhecidos, para que a gente possa então tratar, né, mais à frente esse assunto. Continuamos. Bom, então, numa avaliação um pouco mais voltada à parte de vetores, procurei estabelecer aqui um ligeiro diagrama que mostra o comportamento de 3 vetores, né? Esse primeiro vetor aqui, menorzinho, esse segundo aqui um pouco maior e esse outro vetor aqui, bem maior. Cada um deles mostrando uma intensidade de velocidade. Esse aqui no caso 2, esse 4, esse 6. Algo importante também nesse desenho é que aqui eu mencionei 0,2 segundos, 0,1 segundos e 0 segundos. Na verdade, 0, 1, 2 segundos. Eu pude perceber também, então, nesse desenho, que houve uma variação da velocidade, ΔV, claramente, pois cada vetorzinho velocidade aqui, ó, tem um valor diferente, e houve uma variação do tempo. Dentro desse diagrama, houve um ΔT, né? Que fica fácil de perceber também que cada trecho, vamos simbolizar aqui por essa chavinha verde, eu tenho a decorrência de um só segundo. Lembrar que esse 0,1 e esse 0,2 que eu exemplifiquei aqui no diagrama não é 1/10 e 2/10 de segundo, né? 0,1, 0,2, ou melhor, 0, 1, 2, 3 e assim vai. Bom, então ficou interessante também olhar nesse 1 segundo em verde aqui, né? Cada um deles. Nós percebemos que o ΔT ele ocorre a cada modificação, evolução da velocidade do vetor de 2, 4 e 6. Então, assim, há uma uniformidade na variação do tempo, de 1 em 1 segundo. Há uma uniformidade de variação da velocidade, de 2 em 2 metros por segundo. Então, fica perceptível também avaliar que o ΔV, nessa ocasião, aconteceu de maneira sempre constante, da ordem de 2 metros por segundo, sempre. E o intervalo de tempo aconteceu de 1 em 1 segundo, sempre. Então, o que fica simples também perceber? Houve um ΔV, 2 metros por segundo, houve um intervalo de tempo ΔT, 1 segundo. Assim, matematicamente, numa simples leitura, eu posso afirmar: houve uma variação de velocidade em relação à variação do tempo. Houve uma mudança de velocidade por mudança de tempo. Matematicamente, a união dessas palavras implica a uma expressão simples. Houve ΔV por tempo. Na análise simples desse diagrama que eu aqui montei. Mas, de fato, a física, quando ela avalia essa modificação de velocidade juntamente com a modificação do tempo, a física ela indica a presença de uma grandeza conhecida como aceleração. E média, no caso dessa aceleração, essa expressão nova que nós vamos encontrar nesse assunto, que não é referente do MRU, e sim do MRUV,
Essa expressão define, então, a capacidade que o corpo possui, em movimento, de modificar a sua velocidade em relação ao tempo. Repetindo, essa grandeza, aceleração, ela indica a capacidade que o corpo possui, em movimento, de modificar a sua velocidade em relação ao tempo. Essa aceleração é dita média por conta dessa mudança ocorrer sempre de forma igual em relação aos tempos, que variantes também serão iguais. Por conta disso, então, a aceleração é dita média, a aceleração constante. Uma aceleração constante, que também vai trazer um outro tipo de trabalho que eu vou fazer aqui nessa linha, para que a gente possa, então, alimentar outras ideias. Então, assim, aceleração média, vou chamar simplesmente de aceleração, já que a gente vai tratar nesse assunto apenas acelerações constantes, então eu vou eliminar a presença do mzinho aqui, ó. A diferença da velocidade eu vou chamar de velocidade final menos a inicial, enquanto que o intervalo de tempo vou chamá-lo tempo final menos inicial. Assim sendo, numa álgebra muito simples, conseguimos então transferir esse denominador ao lado da aceleração. Temos isso, igualando-se a diferença das velocidades final e inicial. E usando, em geral, o que a física sempre afirma, né, no intervalo de tempo, sempre iniciamos, em quase todos os casos, a partir do zero, né, num cronômetro, por exemplo. Então, avaliando o tempo inicial como se fosse zero e o tempo final comum qualquer outro, chegamos a essa expressão aqui, né? Aceleração vezes tempo igual a velocidade final menos a velocidade inicial. O que ainda traz uma finalização v igual a v0 mais a vezes t. Então, essa aqui vem a ser uma segunda fórmula, né, de trabalho com esse assunto, além da fórmula da aceleração média, a chamada função horária das diversas velocidades que seremos capazes, né, de calcular em exercícios como esse. Então, a dita conhecida função horária da velocidade, ela é uma fórmula, né, desse assunto MR e UV, em que nos acostumaremos a trabalhar com as mesmas. Ela é dita função, né, essa expressão que acabamos de comentar, ela é dita função, pois os valores diversos da velocidade, tendo em vista o exemplo, vocês percebem que as velocidades elas continuamente vão se modificando, então os diversos valores da velocidade serão encontrados a partir de cada instante de tempo, né? A cada instante de tempo que a gente fizer a avaliação, velocidades diferentes a gente vai ser capaz de identificar no exercício. Então, temos aí duas expressões básicas do MR e UV, a da aceleração média, essa aqui à direita, e a da velocidade constante, perdão, da velocidade variante, que é essa que está aqui, né? E que vamos fazer aí alguns exemplos para trabalharmos. Mas ainda antes de alguns exemplos para trabalharmos e ainda de propusermos uma lista de exercícios, também fica interessante acrescentar mais duas funções, no caso mais uma função horária e outra função de velocidade em relação à posição. Aí completaremos todo o rol de fórmulas e seremos capazes de desenvolver muito bem o MR e o V desse assunto que queremos continuar. Muito bem. No exemplo anterior visto, eu procurei colocá-lo não mais naquela situação em diagrama, né, e sim através desse plano que vocês observam aqui, conhecido plano cartesiano. Ele apresenta uma abscissa dos valores de tempo e uma ordenada na vertical aqui dos valores da velocidade. As unidades foram indicadas, segundo, metros por segundo, e os valores dos quais eu indiquei há pouco, né, alguns segundos atrás, 2, 4, 6 para a velocidade. Percebam que há uma equidistância dos valores, de 2 em 2, né?
E aqui na abscissa uma escala um pouquinho diferente, porém também equidistante, 1, 2, 3 segundos. Agora, o que de fato necessitamos nessa ocasião? O que eu quero mostrar nisso? A ideia do conceito da função, né? Que em matemática, sabemos bem, ela envolve uma relação entre pelo menos dois elementos de um conjunto, né? Onde você tem a chamada imagem, você tem o chamado domínio. Podemos até afirmar que a região aqui da abscissa é aquela que nós chamamos de domínio e a região aqui da ordenada é aquela que nós chamamos de imagem. A cada valor associado do domínio, temos um valor associado da imagem. Se fizermos essa mesma relação da matemática com a física, obteremos o seguinte. Para um valor 1 segundo, né, usando a ideia do diagrama anterior que vimos há pouco, nós temos o valor 2 metros por segundo. Né? Para o valor 2 segundos, numa linha tracejada vertical, ou seja, ela precisa estar paralela ao ordenado, nós temos aqui 4 metros por segundo. O que eu estou fazendo de verdade? Estou unindo os pontos correspondentes. 1 com 2, 2 com 4 e posteriormente 3 com 6. Então, ao realizar a união dos pontos aqui, né, cada um dos pares ordenados, a abscissa ordenada, verificamos então que é possível uma descrição do movimento a partir de um gráfico. Então aqui, de maneira muito discreta, vamos iniciar a nossa conversa, porém encerrar logo, sobre gráficos de movimento, que de certa maneira será um assunto que pretendo fechar a matéria, né, de estudo de movimento retilíneo, tanto uniforme quanto uniformemente variado, em gráficos. Então, por enquanto, esse gráfico aqui é só para dar uma noção do que a gente vai enfrentar mais à frente, em posteriores aulas e exercícios, né? Mas dá para ter uma ideia de que a função V igual a V0 mais A vezes T está presente aqui nesse gráfico, né? De uma maneira geral, conforme já vimos, e com a aplicação gráfica que aqui foi apresentada. Então, por exemplo, se eu perceber que alguns elementos aqui são variantes, nesta fórmula aqui, então, eles não vão aparecer de forma fixa. O que eu estou me referindo são as velocidades diversas encontradas. Ó, 2, 4, 6, ou seja, essas são velocidades diversas, velocidades finais atingidas. E ainda mais, valores de tempo, né, que são progressivos, e então eu não posso adotar um valor fixo também para o valor t da fórmula. Então, dois elementos fixos referentes a este gráfico serão aqui mostrados, né? Velocidades finais, que são diversas, e o tempo, que vai variar também de maneira diversa. Dois outros elementos são constantes no mesmo gráfico. A velocidade de saída. Um móvel, né, quando ele acelera, então a grandeza da aceleração implica a mudança da velocidade, ele vai admitir um ponto de saída, em que ele possui uma velocidade nessa saída, que pode ser a partir de um repouso ou que pode ser a partir de já uma situação de movimento. No gráfico, se eu olhar pela abscissa o valor de tempo zero, que é bem aqui, ó, nessa região, eu avalio que a velocidade é nula, né? Então eu posso afirmar que nesse gráfico a velocidade inicial é zero, tendo em vista que a partir do tempo zero a velocidade era nula. Então, um valor fixo para essa equação aqui, referente ao gráfico, é o V0 igual a zero. Mais a grandeza, a aceleração, que de certa forma eu posso avaliar através de uma conta, né? Que é na utilização da fórmula aceleração média ΔV sobre ΔT. Né? Consigo calcular a aceleração através dessa expressão. Ao acrescentar a ideia da aceleração como sendo a diferença das velocidades em razão com a diferença dos tempos, perceba velocidade final e velocidade inicial. No gráfico, a velocidade final aqui, ó, é o 6.
Ó, no último instante de tempo eu tenho a velocidade final 6. Então, no lugar desse V, 6. Velocidade inicial. Quando o tempo for igual a zero, a velocidade dele era também zero. Olha lá. E tempo final, no caso, é o último tempo aqui avaliado na última velocidade, 3. E o tempo inicial, basicamente referente à primeira velocidade que ele possuía, que no caso não era igual a... que no caso era igual a zero, né? Era a situação de repouso no início. Então a velocidade dele era no tempo zero inicial, também zero do tempo. Ou seja, isso aqui remete a uma simples conta 6 dividido por 3, né? O que acarreta então o resultado 2. A aceleração constante média desse movimento, 2 metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a unidade para aceleração vem a ser a razão entre velocidade e tempo, né? O que dá a ideia de que se eu fizer para a aceleração a razão entre as unidades metro por segundo e segundo, é fácil perceber que eu posso reescrever essa divisão aqui, ó, como metro por segundo, que multiplica o inverso do segundo, né? Gerando então o que a gente vai chamar de metro por segundo ao quadrado para a unidade da aceleração no sistema internacional. É de costume simbolizar a unidade através dos colchetes, né? Só para lembrar o aluno que unidades também a gente precisa tomar muito cuidado. Bom, queria também mostrar um pouco mais de gráfico para essa aula especificamente, em relação a esses dois gráficos que vocês vão observar aqui agora. Esse primeiro gráfico, esse aqui, ó, ele vem a ser um gráfico de MRU, tendo em vista a velocidade que é constante, né, por um bom período aqui, ó, verificamos a velocidade constante por um bom período de tempo, e o gráfico de baixo de MRUV. Só que há um destaque interessante. Dentro do MRU, tá, referente a esse gráfico aqui, eu sou capaz de calcular o ΔS através de uma simples fórmula, que é a velocidade vezes tempo, e que se você fizer uma observação ainda mais próxima desse gráfico inicial, esse termo velocidade média, ele passa a ser uma altura de um retângulo. E o termo ΔT passa a ser a base desse retângulo. Ou seja, a área desse gráfico é numericamente igual ao ΔS. E essa propriedade ela é executada também para gráficos de velocidade para o MRUV, que no caso é esse caso aqui logo abaixo, né? Eu calculo essa área aqui, que ao meu olhar é a área de um trapézio, e uma vez calculada essa área, somos capazes de também definir o ΔS. Lembrando do conteúdo de geometria plana, a área de uma figura como essa, que vem a ser a área de um trapézio, é definida como base maior, essa dimensão, mais base menor, que no caso vem a ser essa dimensão, vezes a altura, que no caso é essa dimensão, tudo isso dividido por 2. Só que eu vou utilizar a simbologia referente à física. Por exemplo, o A aqui, eu vou chamá-lo de ΔS. Né? A base maior, eu vou chamar de base maior referente ao gráfico V. Ainda referente ao gráfico, base menor, V0. A altura, no caso, eu vou chamar de tempo. E tudo isso aqui eu vou dividir por 2. Vou continuar aqui ao lado. Bom, desenvolvendo um pouco mais, o que observamos? ΔS
né, que vem a ser a área, usando o mesmo exemplo daqui de cima. Velocidade final, inicial, altura, tempo sobre 2. Mas uma observação bem relevante. Velocidade final, gente, V é V0 mais A vezes T. Já vimos isso há alguns minutos atrás. Então, o valor V0 mais AT, ele é substituído aqui no lugar dessa velocidade apenas, trazendo todo esse conteúdo em vermelho aqui. ΔS, S menos S0. Velocidade final, V0 mais AT, mais a velocidade inicial novamente, vezes tempo sobre 2. Bom, desenvolvendo um pouco mais de álgebra, a gente consegue então S menos S0 aqui. Esse V0 somado a esse V0 dá 2V0, só que multiplicado pelo tempo, 2V0t, sobre 2, né? Já que a fração toda aqui ela é dividida por 2. Só que ainda também A vezes T é multiplicado em distributiva pelo tempo, que fica ao quadrado sobre 2. Né? E aí eu consigo cortar esse 2 com esses 2 e gerar a função horária de posição do MRUV. Né? S menos S0 igual a velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração média vezes tempo ao quadrado sobre 2, o que recai então na expressão conhecida nos livros didáticos. Bom, então para concluir, né, essa parte bem inicial de MRUV, ficamos com essa primeira fórmula, essa segunda fórmula, a função horária da velocidade no caso, e essa terceira fórmula aqui, a função horária de posição para o MRUV. Claro que ainda resta a percepção da equação de Torricelli, né, que para a próxima aula eu pretendo desenvolver, e na sequência dessa equação de Torricelli, a resolução de exercícios também. Né? Então, para essa aula, ela foi extremamente teórica. Eu vou deixar junto dessa aula também uma lista de exercícios para que o aluno possa, com os resolvidos, né, com os exercícios já existentes resolvidos, também desenvolver os não resolvidos, né, já deixando aí para vocês o WhatsApp do professor Langão, né, e podendo me chamar a hora que for necessária para resolver as dúvidas iniciais, né, e não toda a lista, porque também vale o trabalho de vocês. Bom, agradecendo aí a atenção de todos, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço.